capítulo 8, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. O Rodrigo leu 8, vamos ler o verso 5 até o 8, diz assim, epígrafe diz assim: o servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha ordens. E digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. A palavra diz aqui, irmãos, que Jesus maravilhou-se. Não é fácil, né? Você arrancar isso de Jesus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Amém? Feche seus olhos do jeito que você está. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui na Tua casa, ouvindo, Senhor, sobre, Deus, os mistérios, Senhor, da Tua palavra, do Teu reino, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa, eu te peço, fala aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, em no nome de Jesus. A igreja diz: amém, glória a Deus. Amados, eu quero fazer uma introdução aqui. Hoje nós queremos falar aqui sobre um dos códigos do reino, chamado Código de Autoridade. Diga comigo, autoridade. Observe que eu não estou falando de autoritarismo. Existe uma geração que confunde. Existiu uma geração de pastores que confundiram muito isso, irmão Agostinho, de autoridade com autoritarismo. Não é disso que eu estou falando. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas, irmão Wesley, que às vezes nós queremos essas pessoas ao nosso lado. Nós queremos orar com essas pessoas, queremos estar com essas pessoas. Por quê, pastor? Existem homens, irmãos, que Deus, Ele delega. A autoridade, ela não é herdada por homens. A autoridade, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus, não por mérito, mas pelo relacionamento e uma dependência que o ser humano tem com Deus. Então, eu quero deixar aqui logo nessa introdução, não estou falando, existiu uma geração de líderes que até hoje se confunde autoritarismo com autoridade. Eu quero te dizer que é possível você ter autoridade da parte do Senhor e ser um crente leve, um crente tranquilo, um líder leve, um líder tranquilo. Então, talvez por ignorância, talvez por herança de uma escola de autoritarismo, talvez você tenha se deparado com um líder autoritarista, porque ele imaginava que através de um rosto fechado, através de uma imposição de voz e atitudes, aquilo iria gerar autoridade. Mas nós estamos aqui para descobrir justamente o ao contrário disso. Nós vivemos nessa geração que confunde essa autoridade com o autoritarismo. No entanto, o reino, irmãos, justamente, ele prega, o reino de Deus, e nós estamos nessa série, o reino de Deus, ele prega justamente ao contrário.
sobre uma lógica totalmente oposta. Enquanto o mundo busca títulos para conquistar, né, respeito, no reino de Deus, a autoridade, ela flui de uma forma diferente. Ela flui através do quebrantamento. A autoridade, ela flui através do relacionamento e da obediência ao nosso Deus. Eu estou aqui diante desse texto, eu amo pregar esse texto. Hoje eu não vou fazer uma leitura expositiva desse texto, apesar de ter muitos segredos aqui de fé, de como impressionar Jesus, mas hoje eu vou trazer uma visão diferente desse texto. Irmãos, a gente acha muito interessante quando esse centurião, ele olha ali para Jesus, e ele fala, olha, eu não sou digno. Ele já começa bem aqui o diálogo, ele já começa um diálogo ali, irmão, de submissão, de obediência. Às vezes nós chegamos diante do Senhor, queremos autoridade, mas nós, às vezes, por ver pregadores, por ver líderes, a gente chega dando ordem no reino. Olha, Senhor, vai lá na casa do fulano, faz isso, né? Nós temos uma postura de autoritarismo. Quando nós queremos autoridade, nós conseguimos inverter essa lógica. Mas esse centurião, ele nos mostra, e eu achei um perfeito exemplo, como nós podemos alcançar a autoridade do céu através desse centurião. Primeiro, diga comigo, a postura. Esse homem, quando queremos, irmãos, ter autoridade, nós precisamos chegar com essa postura. Ele chama de Senhor, né, para Jesus, ele reconhece o senhorio, ele se coloca ali numa postura inferior. Senhor, eu não tenho dignidade. Às vezes nós achamos que nós somos cheios da dignidade, nós somos cheios de respeito no mundo espiritual, e às vezes não é assim que funciona. Quanto mais a gente chega encurvado, quanto mais você chega, né, encurvado aos pés do Senhor, quando você mais está lá aos pés do Senhor, isso vai gerar uma autoridade, porque no reino de Deus as coisas, elas são diferentes. Todas as vezes que alguém chegou como fariseu, escribas, né, como todos aqueles homens que chegaram com uma postura arrogante diante do Senhor, eles foram frustrados. Então, a autoridade espiritual não é algo que se compra. Então, como é, pastor? Ou se herda, né, de homens ou conquista. A autoridade, ela vem da parte do Senhor. É o Senhor que dá para esses homens, irmãos, é o Senhor que dá para homens e mulheres. Nós herdamos do Senhor, não é herança. Meu pai, ele foi pastor, meu avô foi pastor, mas eu não estou aqui, irmãos, porque eles são influentes lá no Pará. Até morreu o nosso pastor ontem, pastor Firmino Gouveia, faleceu. Eu vi vários homens de Deus dizendo assim, para o pastor Firmino, nosso pastor, eu te sustento, você não irá morrer menos de 100 anos, pastor Claudeci. Eu vi nos congressos, profetas dizendo, não vai, irmão, todos nós do Pará, nós sabíamos que o pastor Firmino ia viver até os 100 anos, ele completou 100 anos, e quando foi ontem, ele faleceu. Esse homem que foi usado, tinha autoridade, sim ou não? Quantas vezes nós olhamos para pessoas e falamos, olha, aquele ali tem o código, aquele tem o segredo do céu, aquele ali tem algo de Deus, nada mais é do que essa autoridade. Quantas vezes você já viu pessoas cantando, pessoas cheias de técnica vocal, e você já viu ali postura, mas você não vê autoridade. Mas às vezes você vê o irmãozinho, que às vezes juntou dinheiro para ter um violãozinho, e vai nas igrejas e canta, irmãos, chega o inferno, treme. O nome disso é autoridade. Você já viu alguém assim? Alguém que não tem postura, eloquência, não tem roupa de pregador, não tem pinta de pregador, mas Deus, Ele dá autoridade, porque a autoridade não é herdada de homens para homens. Deixa eu passar a minha autoridade aqui para o fulano. Não é assim. No reino de Deus ele é diferente. A autoridade espiritual verdadeira é aquela que nasce, então, diga comigo, da rendição total a Cristo. Diga, da rendição total a Cristo. Do reconhecimento de que não temos nada em nós mesmos, mas nós fomos comissionados pelo céu
aqui na terra, mediante a autoridade e a suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva então a compreender que o verdadeiro poder do reino vem do quebrantamento e não da ostentação. Mas eu quero caminhar aqui o verso capítulo 8, o verso 9. Olha só que interessante, vamos dissecar aqui esse versículo. O centurião, irmãos, se você observar aqui, você vai perceber que o centurião, de certa forma, ele confronta Jesus. Deixa eu te falar algo, isso não é para te escandalizar, e não é heresiologia não, isso aqui não é para te escandalizar, mas irmãos, Gideão, ele confrontou os céus. Senhor, como é que está tudo bem? Como é que está bem se os filisteus estão aí? A gente tenta trabalhar e vem aqui de forma respeitosa, sim ou não? Então, sabe aquela indignação? Às vezes, nós precisamos, em algumas situações, nós precisamos ser assim: Senhor, eu não aguento mais, de forma respeitosa, Senhor, eu não aguento isso, eu vou me levantar em oração, eu não aceito essa situação. Isso agrada o céu. Se você tem autoridade do céu, e você está vendo uma situação lá na sua casa, seu filho trazendo às vezes coisas para sua casa, para dentro da sua casa, sexo lá dentro da sua casa, às vezes cigarro lá dentro da sua casa, bebida, você pode levantar a mão: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Às vezes esse confronto, irmãos, é um confronto de fé, isso agrada a Deus. Quantas das vezes nós precisamos, mas isso é outro nível de autoridade. Mas observe que esse centurião, ele de certa forma, Senhor, Deus fala assim, irmãos, através de Jesus, né? Jesus fala assim para ele: ok, gostei da tua fé, vamos lá que eu vou curar teu servo. Ele falou assim: não, Senhor. Irmãos, pastor Uriel, para dar um não para Jesus, tem que ter muita coragem. Eu tenho um outro plano, deixa eu te falar uma coisa. E ele começou a dar uma aula de autoridade ali, irmãos. Ele fala assim: eu não preciso, sabe por quê? Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa. Aí o Senhor, eu pensei que eu ia ser desrespeitado, mas ele está menos me honrando. Não, Senhor, não faça dessa forma, porque eu não sou digno, né? E ele fala: porque eu também sou homem sujeito a quê? A autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Irmãos, eu tenho certeza que isso aqui não foi colocado na Bíblia à toa. Esse centurião, ele era líder, e um bom líder, como um centurião romano, entende, você que é militar, oficial, bombeiro, um bom líder sabe do princípio de autoridade. Todo bom líder sabe. E ele falava: peraí, se aqui nesse plano, né, aqui na terra, eu falo vai, tem pessoas sujeitas, este homem, ele não está curando isso sozinho, este homem, ele consegue fazer isso, existe algo neste homem, que ele tem autoridade. Aquele homem percebeu algo que até então na história da humanidade, ninguém tinha percebido, porque a autoridade espiritual, irmãos, ela não é imposta. A autoridade espiritual, como eu lhe falei, não adianta ter postura, não adianta dizer que é o maior orador, como eu falei para vocês, irmãos, como Deus usa pessoas com coração puro, pessoas simples, como Deus gosta de usar. Então não é imposição. Eu costumo dizer que a autoridade parece um perfume, é um bom perfume. Por quê? Porque perfume você não chega impondo, olha, dá um cheiro aqui, apesar de eu ser assim pegajoso, né? Eu fico cheirando vocês, os pastores aqui, não as mulheres, tá? Nem abraço mulher, eu fico brincando com eles, cheirando. Peguei hoje o irmão Marco, está ali sentado, o irmão Marco de Paulo, já dei um cheiro logo na chegada nele. Então a autoridade não é imposta, ela é como um bom perfume, é natural. A autoridade, ela é natural, ela não é ostentação, é natural. Você vai saber quem tem autoridade, irmãos, e quem não tem. Já passou pela minha vida pessoas,
irmãos, e nós temos aqui na nossa igreja, glória a Deus, porque a nossa igreja é cheia do Espírito Santo. Existem pessoas cheias de autoridade, pastores. Pastor Laci já foi comigo expulsar demônios. Já não já, pastor? Cadê mais alguém? Quem foi já comigo expulsar demônios aqui? Já foram comigo expulsar demônios? Marcelo, pastor Claudeci, pastores que me ligaram, pastor, uma situação aqui está manifestada, você vem? Nós vamos lá expulsar esse demônio, tem que sair. Mas existem líderes, irmãos, que eles têm medo de exercer, porque talvez não tenha essa autoridade. Porque também, ele fala assim, o centurião fala algo que me choca, ele fala assim, ele faz uma analogia, ele fala assim, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Aprenda isto. A autoridade, ela nasce da submissão. A autoridade nasce da submissão. Submissão a quem, pastor? Submissão a Cristo. Porque o centurião romano surpreendeu Jesus, não por sua posição militar, mas pelo seu entendimento espiritual, sobretudo pela sua submissão. Você está entendendo isso, irmãos? Quando você está jejuando, quando você está submisso ao Senhor, você não está vendo no mundo espiritual, mas você está sendo cheio da autoridade do Espírito Santo. Você não está vendo, mas Deus está te enchendo, você está orando e Deus está te enchendo, e quando chegar a hora certa, aleluia, você pode estender a mão, sim, sobre determinadas situações, e usar a sua autoridade, aquilo que Deus, Ele colocou para que você use. Ao dizer que era sujeito à autoridade, Ele revelou o princípio mais profundo da autoridade no reino. Só tem autoridade também quem está debaixo de uma autoridade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por quê, irmãos? Muitos pastores, eu não quero aqui expor ninguém, mas sabe por que líderes chamam pastores da assembleia para expulsar demônios? Sabe por quê? Porque eles veem a igreja cheia, a assembleia cheia, cultos cheios, uma benção, e a pessoa fala assim, vou abrir a minha igreja. Agora, abre uma porta, depois quando tem dinheiro, abre uma porta grande, quando é uma porta pequena, uma porta média, mas não quis se submeter ao quê? A autoridade. Irmãos, isso aqui é princípio do reino. Isso é princípio do reino. Sabe, amados, meu pai foi meu pastor, pastor Firmino foi meu pastor, ele jubilou e foi pastor Samuel Câmara, eu tive muitos pastores, mas eu entendi isso aqui de líderes, sobre liderança, pastores. Se nós queremos ter autoridade, nós precisamos nos submeter à autoridade diante de Deus colocou, e algumas autoridades seculares, orar, sim, respeitar as autoridades, irmãos. Ah, pastor, eu quero que fulano morra, irmãos. Você já parou para pensar que às vezes piora para melhorar? Então por que você está preocupado com o Alexandre? Por que você está preocupado com o STF? Porque às vezes melhora, Deus não perdeu o controle de nada. Às vezes piora para melhorar, querido. Às vezes piora para melhorar. Às vezes Deus quer banir, e quando Deus quer banir, muitas das vezes, Ele levanta, Ele coloca lá no pináculo. Satanás colocou lá no pináculo. Porque quanto maior, às vezes o pináculo maior é a queda. Mas deixa eu voltar aqui. Essa verdade desmonta então o orgulho religioso e a cultura de títulos que muitas das vezes permeia a igreja moderna. No reino de Deus não há autoridade desvinculada da submissão. No reino de Deus não existe. Então agora eu sou pastor, o dono da igreja, sempre falo isso. Eu tenho muito medo, irmãos, eu sou assembleiano e eu pretendo morrer na Assembleia de Deus. Nós estamos submissos aqui, nós temos que prestar contas ali. Está ali, inclusive, ali os meninos cuidando das contas, prestando contas. Nós temos pastores, temos lá o pastor Aro, que é presidente, mais novo do que eu, mas como eu respeito o pastor Aro, estou debaixo da autoridade. Então, só funciona assim, irmãos. Porque pastores, muitas das vezes falam, eu vou abrir a minha igreja. Aquela igreja não é de Jesus. Aquela igreja tem um outro dono. Tem um CPF por detrás. Então, se aquela igreja tem um dono,
Jesus já não é o dono daquela igreja, Jesus já não é o cabeça daquela igreja. Tome cuidado com isso. Jesus mesmo se submeteu ao Pai em tudo, desde a encarnação até a cruz, e por isso recebeu o nome que está acima de todo nome. O nosso perfeito exemplo de submissão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a autoridade espiritual, ela nunca vai ser autônoma, como eu falei para vocês, ela sempre será derivada. Jesus demonstrou isso. Da onde deriva a autoridade de Jesus? Do Pai. Ele sempre dando glória ao Pai, ele sempre se submetendo ao Pai, aleluia, e nós nos submetendo a Ele. Jesus, eu não posso, Jesus, eu sou fraco, eu sou indigno, Senhor, eu não sou digno de ser chamado. Todas as vezes que tinha, essa versão lá no filho pródigo, que é uma tipologia também lá de Jesus, do Pai, de Deus, olha, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Opa, o reino se volta para aquela atitude. Tem alguma coisa boa ali. Houve transformação. O filho pródigo também, ele se submeteu à autoridade. O que aconteceu? Todas as vezes, irmãos, que nós nos submetemos, existe uma recompensa, existe uma dádiva, existe o reconhecimento. Olha, eu não vi fé nem em Jerusalém. Jesus falando, eu não vi esse tipo de fé. É uma fé diferente. Queridos, a submissão aqui não é fraqueza. A submissão aqui, ela é um alinhamento com o céu. Você quer estar alinhado no casamento? Às vezes nós temos que nos submeter. Filhos alinhados se submetem. Autoridades alinhadas ao propósito, alinhada à visão. Como é bom, irmãos, nós estarmos alinhados à visão do céu, à visão daquilo que Deus chamou. Você sente isso? Se você não sente isso, eu vou te aconselhar depois, já fazendo propaganda, eu coloco isso no meu livro, que já está à venda lá na Amazon. Eu falo de lá, um dos capítulos, a questão do propósito. E quando nós sabemos para que nós fomos chamados, irmãos, sabe, se você não sabe, você vai depois, eu sei que nós vamos comprar o físico aqui, para quem não pode comprar, eu vou doar, porque é uma questão de propósito. Quando nós sabemos para que nós fomos chamados, nós conseguimos suportar provas, nós conseguimos suportar dias difíceis, porque nós sabemos que é passageiro. Deus vai dando autoridade, Deus vai enchendo nosso coração de esperança, Ele vai dando autoridade, mas nós temos aquela sensação, Senhor, está difícil, eu estou cansado, mas eu sei que eu estou onde o Senhor gostaria que eu estivesse. Como é bom um médico assim, né, irmão Sueli? O médico fala, olha, eu estive pregando com um médico, o doutor Rodrigo, um neuro, lá em João Pessoa, há uma semana, menos de uma semana, no final de semana agora. Irmãos, como eu vi os olhos desse médico, que vai todo ano para a África, vai dar palestra lá na Itália, mostrou as fotos da palestra lá em Londres, palestra que ele dá sobre questões emocionais lá na França. Eu falei para ele, olha, você está vivendo o seu propósito, Deus te chamou para ser um médico, e você está dando testemunho. Dr. Rodrigo Assunção, está lá no meu Instagram, ele pregou junto lá com o pastor Sinésio, pregamos lá, foi uma benção. Como é bom, irmão, estar alinhado com o céu. Como é bom estar alinhado com os propósitos de Deus. Aí, irmãos, não tem situação nenhuma, não tem levante maligno que possa se levantar quando você tem esse alinhamento. A autoridade verdadeira é dada por Deus àqueles que primeiro aprenderam a obedecer, a se submeter. John Piper fala isso. José, lá no Egito, foi colocado como autoridade sobre a terra, porque primeiro ele aprendeu a obedecer lá na prisão, na casa do... Eu brinco tanto, né, que já quero falar automático, Boitifar, mas é Potifar, lá na casa de Potifar. Ele se submeteu, ele passou por esse processo.
Seu comando sobre o povo veio depois de uma sujeição ao processo de Deus. Eu vou repetir, o comando de José foi depois, quando ele se submeteu ao processo. Irmãos, não é fácil o processo de submissão. Se você for falar, pastor, eu estou dando jeito, do meu jeito eu estou me submetendo. Não, irmãos, a submissão não é o do nosso jeito. Não é fácil, irmão Magno. Não é fácil submeter a vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, se submeter a situações. Eu falo todos os dias, não é fácil engolir sapo. Não é, irmãos. Se submeter ao processo. Mas deixa eu te falar uma coisa. José, tem muitos jovens aqui. A Maria Eduarda está ali, muitos jovens, estou vendo o Gabriel. José, ele só chegou onde ele chegou, irmãos, porque ele se submeteu ao processo. Nós precisamos entender isso. Vão ter dias dolorosos de prisão, calabouço, solidão, inveja, poço. Sim ou não? Mas José, ele foi engolindo. Irmãos, eu não vejo ali José murmurando, eu não vejo José se rebeliando, eu não vejo José querendo sair daquela posição do processo. Eu vejo, quando eu olho para José, eu vejo lá, já no encontro com os irmãos, eu falo, olha, o Senhor, Ele está no controle, porque Ele fez tudo o que Ele fez, para que fosse conservado a vida na terra. José estava dizendo, olha, eu me submeti, eu acreditei no processo, eu me submeti, e Deus me exaltou e me encheu de autoridade. Hoje eu sou autoridade, eu sou o segundo aqui no Egito, mas eu passei pelo processo. Deus está falando para alguém, eu sei, meu filho, que você está passando pelo processo. Se submeta, seja humilde. Irmãos, é doloroso, passar por inveja, passar por poço, ser jogado no poço, é dolorido, pastor, mas calma, irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui que veio no meu coração. Quem te justifica é Deus. Você não precisa estar se justificando em rede social, você não precisa estar se justificando para colega de trabalho, porque aquele colega de trabalho vai falar mal de você para alguém e vai chegar no teu chefe. Se submeta, se você quer autoridade, fique calado, honre. Pastor, mas está difícil. Deus está dizendo para alguém, honre essa autoridade que Deus colocou no teu trabalho. Irmãos, existem pessoas que perdem ciclo porque não se submetem. Então a autoridade nasce, diga comigo, da submissão. Vocês estão aí, irmãos? Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade que prevalece no reino nasce do coração rendido e da vida em constante obediência. Sujeitai-vos, a Bíblia vai falar várias vezes, sujeitai-vos, seja submisso, calma, não se levante contra esse líder, calma, vai chegar o momento. Você está buscando autoridade? Ou está buscando debaixo autoridade humana, títulos? Ou você está buscando autoridade de Deus, autoridade do céu? Número 2, o verso aí, 7, capítulo 22 de Mateus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura, não tem nós profetizado em teu nome, e nós não expulsamos, demônios em teu nome, fizemos coisas no teu nome maravilhosas? Então lhe direi, eu nunca vos conheci. Olha isso, irmãos, apartai-vos de mim. Irmãos, naquele grande dia, queiras não ser lembrado por homens ou seguidores no Instagram, mas naquele grande dia, que Deus possa chamar, olha, minha filha Conceição, entra no gozo do teu Senhor, meu filho Edson, entra no gozo, Daniel, entra no gozo, Ferreira, entra no gozo. Ferreira, eu te conheço até o fio do teu cabelo, eu sei quantos fios tem aí nesse cabelo. Neves, eu te conheço. Olha como é bom. Mas o outro lado é tão penoso, irmãos.
Já pensou? As pessoas que estão lá e dizem: olha, Senhor, eu era crente da Assembleia dos Crentes dos últimos dias, da Assembleia de Deus, e eu expulsava no Teu nome, eu ia na quarta-feira no Teu nome, eu ia para as orações no Teu nome. E o Senhor diz: olha, eu lamento, mas eu não te conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque a autoridade, ela não é visibilidade. Eu usei uma palavra do direito aqui. Autoridade é legitimidade, é ser legítimo. Sabe, um filho que é legítimo, irmãos, Deus nos trata assim como filhos legítimos. É legítimo. Aquele proprietário, ele é legítimo proprietário. Aquele irmão que toca, ele é o legítimo irmão que toca. Não é visibilidade, não é oba-oba, oh, agora nós vamos para ali porque tem fulano, agora nós vamos para ali. Não, irmãos. Para ser conhecido pelo Senhor, às vezes é plantar no secreto, é plantar a oração no secreto, é joelho no secreto. Em tempos de exposição, e seguidores e plataformas digitais, é fácil confundir popularidade com autoridade. É ou não é fácil, irmãos? Você olha lá no Instagram, um irmão lá, você chega em casa, olha a moda agora, você chega em casa para descansar do culto do domingo, você olha o seu Instagram, está lá, grandes pastores, live. Irmãos, os pastores vão entrar em burnout. Os pastores estão acabando o culto de domingo, fazendo live até meia-noite. Vocês já viram isso? Já viu isso, pastor Lazinho? Você acaba, pastor Claudeci, o culto, o pastor André Valadão está na live, o pastor André Fernandes. Gente, ao vivo, meu Deus do céu. Não estou criticando, irmãos, eu estou falando assim, é muita coragem. Porque, irmãos, cansa. Cada pregação é como se a gente corresse meia maratona aqui, cansa. Mas autoridade não é visibilidade. É isso que Jesus está falando: olha, eu conheço fulano, mas eu não conheço vocês. Legitimidade é quando o céu reconhece a sua voz, é quando o inferno sabe o seu nome, é quando você ora a Deus, Deus olha de lá, olha, é o meu filho, é a minha filha Lu que está orando, aleluia, é a minha filha Esté que está levantando a mão sobre essa enfermidade, aleluia. Irmãos, não é visibilidade, não é seguidor, mas é autoridade, é legítimo. É o meu filho que está orando, é o Wesley que está clamando, aleluia. Isso é maravilhoso, né, irmão? Amém? Quem está entendendo? Vocês estão aí? É interessante lá em Atos, uma história que acontece que os apóstolos passam vergonha e fala assim: conheço Jesus, lá em Atos 19, 15, conheço Jesus, né, o demônio falando, conheço Jesus, e até conheço quem é Paulo, mas vós, quem sois? E em seguida o homem endemoniado, pelo espírito maligno, ataca os exorcistas, deixando-os pelados, nus e feridos. É isso que acontece quando muitas das vezes a pessoa está no Instagram, visibilidade, tantos seguidores, e levanta a mão, e tem talento, e tem apresentação, mas, irmãos, isso não significa autoridade. Quantas vezes nós temos visto esse barulho, mas, contudo, sem autoridade? Aquele demônio falou: olha, eu conheço Paulo, Jesus, nós tememos ele, mas vocês, e tirou a roupa, e o que ele fez? Envergonhou. Deixa eu te falar uma coisa: não tente expulsar demônio, você que me assiste, não tente ter essa autoridade. Se você acha que está aí, irmãos, quantos pastores já ficaram pelados, porque demônios vão lá e tiram a roupa para envergonhar? Quantos pastores já foram envergonhados? Parece piada, né? Mas lá na minha terra um pastor estava tomando banho, foi lá, não deu tempo, o coitado do pastor colocou lá a calça e não deu tempo de colocar a cueca. O demônio falou: está me expulsando? Está sem cueca. Aí o pastor falou: com cueca ou sem cueca? Sai em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, isso acontece. Não tem autoridade, acha que está ainda com autoridade, mas não está. E isso não se conquista
com carisma. Autoridade, irmãos, as pessoas estão confundindo. O pastor é carismático, o padre é carismático. Eu quero te dizer que, grava isso, anota isso, coloca no teu Instagram. Autoridade não se conquista com carisma. Autoridade se conquista com caráter, integridade. Aleluia. É assim que se conquista. A autoridade espiritual não é medida por quantos te ouvem. Aleluia. Mas sabe por quanto? A autoridade não é constituída por quantas pessoas te seguem ou te ouvem, mas é constituída por quem te ouve. Aleluia. Se o céu te ouve, se o céu reconhece essa autoridade, aleluia. Deixa eu caminhar aqui. A diferença entre um imitador e um embaixador, justamente essa palavra. Existem os imitadores, mas existem os embaixadores. Os embaixadores, eles foram ali revestidos de uma autoridade pelo aquele governo. Rodrigo, você vai ser o embaixador lá na Argentina. Mas eu posso fazer isso com o Rodrigo, com o pastor? Não, mas o presidente da república tem uma posse formal. Então, observe. De sorte que nós somos, Paulo fala, que nós não somos, irmãos, imitadores, nós somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador, ele só fala com autoridade porque foi oficialmente comissado. Da mesma forma, quem atua no reino sem legitimidade pode até ter impacto momentâneo, mas não terá frutos. Sabe, querido, nós precisamos ter fruto. Nós precisamos sair aí orando, levantando a mão, fala, olha, e Deus fez, eu evangelizei, cantei um louvor, Deus tocou, nós fomos evangelizar, olha, glória a Deus, pastor. Eu gosto, irmãos, quando os irmãos empolgados aqui na fé, a Dani faz isso, a Dani que é do ciclo de oração, pastor, nós tivemos assim na tarde de milagre, ou na oração, foi tão bom, Deus está fazendo, Deus está operando, é maravilhoso. A unção de Deus não é para impressionar, então a legitimidade, todavia, ela é para transformar. Você vai saber que é legítimo, que tem uma autoridade, quando Deus está te usando para transformar pessoas. Pessoa foi transformada, autoridade. Amém? Porque os filhos de Cefa, lá em Atos 19, tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, mas eles passaram vergonha. Cuidado. Eu tinha um pastor, irmãos, peruano, que era meu vice, e o peruano falava e pregava. Irmãos, você acredita nisso? Que ele pedia, pastor, deixa eu pregar, eu tenho um estudo. Olha aí, Duda, você ia com a gente lá. Meu pastor, você está me ouvindo? Hoje ele já tem um português. Irmãos, acredite, o nosso culto de ensino cheio, e o pastor peruano pregava 1 hora, 1h30, e a gente não entendia nada. Mas existia ali uma autoridade. Um demônio um dia tentou pegar pela gravata dele, e ele gritava com esse demônio, e é um homem de Deus, uma autoridade. E por fim, tópico 3, pode colocar para a gente, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Repita isso no seu coração, a autoridade se manifesta através da palavra. Todos nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, quando você está ali encharcado da palavra de Deus, você nem precisa usar a tua palavra, porque Satanás, assim diz o Senhor, nessa peleja eu não terei que pelejar. Você pode usar isso e dizer, Senhor, nessa peleja eu não vou ter que pelejar, tal situação se levantou, o exame deu diferente, mas Senhor, essa peleja não é minha, porque nessa peleja eu não vou ter que pelejar, essa peleja não é minha, ela é do Senhor. Lança essa palavra, querido, e Deus já está dizendo para alguém, essa peleja não é tua, viu? Essa peleja é do Senhor. Josafá, calma, está vindo 3 reis, lá da montanha de Seir, está vendo lá os moabitas, os amonitas, calma, essa peleja, eu repito, você não terá. O que você precisa? Usa a palavra de Deus, usa o salmo, usa a palavra, irmãos, pega essa palavra aqui, tem remédio para tudo aqui, tudo tem resposta, todas as respostas estão aqui, depressão, ansiedade, doença, expulsar demônios, aprofundamento teológico, princípios.
Está aqui nessa palavra. Mas Deus não deu também a nossa palavra, aquilo ó, que sai da nossa boca em vão. Deus, eu vou repetir, eu não quero ser humanista aqui, mas Deus não te deu também a autoridade que está na tua boca em vão. Usa essa autoridade que Deus colocou. Sabe por quê? O centurião sabia que a autoridade verdadeira não existe presença física, nem espetáculo, mas bastava o quê? Uma palavra. Às vezes o que você precisa é de posicionamento. Deus quer te dar autoridade, mas você precisa liberar então esta palavra. Em sua visão espiritual, ele reconheceu que a palavra de Jesus, ela tinha um peso. A palavra de Jesus tinha uma eficácia. A palavra de Jesus tinha um alvo. Aleluia. Será que você consegue entender isso que Deus está falando contigo? A minha palavra, meu servo, calma. A minha palavra, ela tem um alvo. A minha palavra, ela tem uma eficácia. A minha palavra tem um alcance. Aleluia. Assim é no reino. A autoridade se revela naquilo que falamos e no peso espiritual que as nossas palavras carregam. Aleluia. Por isso que eu repito, irmãos, todas as vezes que você olha pessoas murmurando na Bíblia, olhando para trás e murmurando e dizendo, mas está tão difícil, irmãos, a mulher sulamita, ela nos dá uma lição. Aquela mulher tinha uma crise instaurada na sua família, ali o seu filho, fatalmente enfermo, ela sai, e as pessoas perguntavam, como é que está a sulamita? Qual era a resposta dela? Mais alto. Vai tudo bem. Deus está dizendo para alguém, chegou o tempo de você pegar essa boquinha, chegou o tempo de você começar a dizer, vai tudo bem, Senhor, pelos olhos da fé, vai tudo bem na minha casa, vai tudo bem no meu casamento, vai tudo bem neste exame, vai dar tudo bem. Ei, deixa Deus ir, irmão, na frente, lá, mudar cenários, vai tudo bem. Aleluia. Jesus não precisou se deslocar para curar o cego. Por quê? Porque bastou uma palavra. Deus está dizendo para alguém aqui, irmãos, a autoridade, ela se manifesta através da palavra. Fique de pé, amada igreja, nós já vamos aqui caminhar para o final. A palavra de Deus é viva e eficaz, querido, e cortante lá em Hebreus. Aquele que operam no reino, quando falam em nome de Deus, carregam um eco da autoridade divina em suas declarações. Agora veja isso, quem anda debaixo da autoridade de Cristo, fala com convicção e clareza. Quem anda debaixo dessa autoridade de Cristo, ele fala com convicção e clareza. Não são palavras ocas, mas cheias de unção e verdade. E isso não tem a ver com tom de voz, eloquência, não. Isso não tem a ver, mas com a presença de Deus resplandecendo cada vez mais. E quando o céu aprova o que você fala, eu posso te garantir uma coisa: quando o céu aprova, levante a sua mão assim, querido. Quando o céu aprova o que você fala, o inferno todo treme. Será que você pode levantar sua mão, fechar seus olhos? Será que você pode dizer junto com aquela sulamita, diga assim, vai tudo bem, aleluia. Diga isso, vai tudo bem. Como é que está? Eu vou perguntar para você, você vai me responder, como é que está a igreja? Diga, vai tudo bem, aleluia, vai tudo bem. Ei, calma, Deus está dizendo, ei, calma, eu estou gerando autoridade, calma, eu estou cuidando do teu filho, calma, eu estou cuidando desta crise, eu estou cuidando da tua filha, eu estou cuidando dos teus netos, eu estou cuidando dessa dívida, eu estou cuidando desta empresa. Deus está dizendo, calma, pode liberar a palavra, diz, vai tudo bem, Senhor, se tu está no meu barco, vai tudo bem, Senhor, se eu estou submisso, se o Senhor é o Senhor, basta uma palavra, Senhor, que saia. Senhor, nós precisamos, Senhor, desta palavra em áreas da nossa vida. Senhor, esse irmão, essa irmã que está com as mãos levantadas, Senhor, eu te peço, enche de autoridade, Jesus, enche de autoridade, Pai amado,
Enche o teu servo, enche a tua serva, toca, Senhor, que não seja visibilidade, Senhor, mas que seja legitimidade, que esse servo seja, Senhor, não imitador de coisas do mundo, mas que ele seja embaixador, Senhor. Reveste ele, reveste, toca, Espírito Santo, toca, vem trazendo revestimento, autoridade, vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai, e quando houver, Senhor, uma palavra aqui na terra, os céus irão confirmar. Senhor, nós declaramos hoje, vai tudo bem com a nossa família, amém, igreja? Vai tudo bem com a nossa saúde, amém, igreja? Vai tudo bem com a nossa casa, amém? Vai tudo bem, Senhor, com os nossos negócios. Vai tudo bem, Senhor, com o nosso ministério. Vai tudo bem, Senhor, com a nossa igreja. Vai tudo bem, Senhor Deus. Como é que está o Brasil, igreja? Como é que está o Brasil? Vai tudo bem, pelos olhos da fé, Deus. Nós cremos, Senhor, que vai tudo bem. Tudo vai acabar bem, Jesus. Nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca nos teus servos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, queridos. Aleluia. Glória ao teu nome. Observe isso a partir de hoje. Quando você fala, você é cristão, 10 anos na igreja, o céu respalda? Se o céu não está respaldando, está na hora de buscar mais, está na hora de se submeter mais. Quando você levanta a sua voz de autoridade, como homem, como mulher de Deus, onde você perdeu isso? Ou você nunca encontrou isso? Se o demônio se manifestar aí, ó, lá na rua, como muitas das vezes eu entrava no ônibus, muitas das vezes eu saio daqui da tarde de milagres e alguém me ameaça ali, eu sei que é demônio na boca de mulher, como já aconteceu, dizendo que ia matar a Maria Eduarda. Eu vou matar a tua filha, uma mulher aqui. Mas sai, Satanás, em nome de Jesus, larga essa mulher. O céu tem respaldado? Observe isso, crente. Se isso não tem acontecido, faça essa reflexão: Senhor, o que eu preciso, Senhor, em relação à submissão, ser legítimo e liberar uma palavra do céu. Amém, queridos? Nós temos cantina aqui, irmão? Não temos? Então, deixa eu fazer um convite. Pode colocar o banner da quinta-feira profética lá, da nossa sede. Queridos, já que eu falei de Josafá, eu acho que eu nunca preguei essa palavra aqui, sobre Josafá. Eu tenho orado e pedido a Deus, Deus me deu essa palavra. Existem pessoas que estão passando por lutas, e talvez essa luta não seja a sua. Talvez essa luta você deva entregar ao dono dessa luta, ao Senhor. Isso chama-se temor, fidelidade ao Senhor. Amanhã eu estarei lá na sede. Quem não conhece a sede, como ficou linda a nossa sede, irmãos. E eu vou estar lá, e eu gostaria de contar com a minha igreja lá, toda a diretoria, os membros, obreiros, pastores, nossos músicos. Se você amanhã, lá no Guará, às 20 horas, nós estaremos juntos lá. Peço essa gentileza de vocês, tá bom? Amados, nosso livro já está lá na Amazon. Se você quiser honrar o seu pastor, ficarei muito alegre. Já vendeu algumas, né, já houve algumas vendas. Então, você pode acessar lá. O nome é Burnout, do limite à esperança, a epidemia invisível. Pastor Marcelo Pantoja, coloque lá, valendo. Mande para alguém. Depois, se você quiser fazer um vídeo e contar algo que mexeu com você lá nesse livro. Esse livro é para um propósito, né? Eu coloquei um valor de 29 lá. É propósito, porque a maior parte não vai nem para mim, vai para a Amazon. Então, compartilhe, né? Isso aqui é um propósito de Deus. Eu conto muitas histórias. Eu não dou o nome lá, né? Mas eu tenho muitos anos de ministério. Conto as histórias que eu passei no gabinete aqui, no gabinete que eu pastoreei lá no Pará. Muitas histórias dos irmãos vão se identificar. Então, se você quiser honrar esse amado pastor, compre lá, está um preço simbólico, o e-book,
e é muito gostoso que você vai poder levar no celular, no seu tablet. Amém? Estenda as suas mãos assim. Tudo certo aqui, pastor? Estou esquecendo alguma coisa? Não? Então, vamos orar. Alguém quer pedir oração específica a Deus? Levante a sua mão assim. Deus sabe, não precisa falar aqui para a gente, mas levante a sua mão para o céu. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tu és o Deus que fala, Senhor, nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa teu servo. Eu concordo, Senhor, com as bênçãos na vida do teu servo, com o revestimento e autoridade, Senhor, que o Senhor coloca na vida de cada um. Protege, livra de todo mal, eu te peço, em no nome santo de Jesus. Amém. Estenda assim as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus.